Vovó revela segredos chocantes da velhinha que superou um passado abusivo. No calor escaldante de um dia em Caruaru, algo estava prestes a ser revelado. Margarida, agora com 68 anos, era aquela avó que todos conheciam e amavam na vizinhança. Mas por trás do sorriso gentil e dos cabelos grisalhos que ela exibia com orgulho, escondia uma vida marcada por segredos profundos e traumas assustadores. Ela não era apenas uma velha doce, era uma sobrevivente. E quando ela começou a contar sua história, aqueles que a ouviam se sentiam atraídos, como mariposas em direção à luz, fascinados e aterrorizados ao mesmo tempo. Foi uma noite de tempestade que a levou a Caruaru, anos atrás. Margarida e sua mãe, em um ato de desespero, fugiram do lar que parecia perfeito, mas que na realidade era um campo de batalha silencioso. Seu pai, um homem de palavras afiadas e promessas quebradas, mergulhava numa batalha como álcool. Margarida se lembrava dos gritos que ecoavam pela casa, o cheiro de si. Ela enfrentou os desafios de recomeçar, mas os fantasmas do passado persistiam. Anos depois, a vida parecia estar melhorando até que o inesperado aconteceu. Seu pai doente voltou à sua porta e Margarida se viu mergulhada em um turbilhão de emoções. O desprezo e a compaixão se misturavam dentro dela, como uma tempestade em um copo d'água. As antigas feridas se reabriam e, em meio à confusão, voltou-se para o álcool, buscando esquecer o que não podia e nunca iria perdoar. A relação com sua mãe desmoronou, como se o muro que haviam construído juntas desmoronasse sob a pressão dos segredos nunca revelados. Margarida começou a visitar reuniões de alcoólicos anônimos, onde encontrou um espaço onde suas lágrimas e risos podiam ser compartilhados. Andou de mãos dadas com a dor e, aos poucos, começou a se erguer. José, um homem de sorriso gentil que passou a ser seu apoio, a fez reviver. Margarida começou a trabalhar como cabeleireira, trazendo beleza não apenas para os cabelos. A pergunta ecoava em sua mente: conseguiria ela sobreviver a mais essa tempestade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Foi então, naquela noite agitada, que Margarida ouviu o primeiro golpe na porta. Um som tão forte que parecia um eco de seu passado. O coração disparou. Ela hesitou. José estava ao seu lado, mas não soube se iriam encarar juntos aquele barulho que já soava ameaçador. A tensão na atmosfera era tão palpável que ela podia sentir até o cheiro da tempestade se formando lá fora. Quem será a esta hora? Perguntou José, tentando disfarçar o nervosismo. Era apenas um momento, mas fitou-se como uma eternidade. Margarida respirou fundo, apanhou coragem e foi até a porta. Ao abrir, se deparou com uma figura conhecida, mas inesperada. Tago, seu irmão. Ele estava ali, com os olhos vazios e um semblante que carregava o peso de muitos anos.
O tempo não tinha sido gentil com ele. O garoto que uma vez fora ao lado do pai agora parecia um homem quebrado. Eu vim! Suas palavras se arrastaram, carregadas de vergonha e um pedido não feito. Margarida, já tomada por emoções intensas, fez menção de fechar a porta, mas Tago a segurou com a mão. Margarida, por favor, eu preciso falar com você. Ela hesitou. O gosto amargo da traição e do ressentimento subiram à sua garganta. Lembranças de um passado que nunca desejou reviver ameaçavam submergi-la em dor. Do que você está falando, Tago? O que você quer agora? Foi então que a bomba caiu. As palavras dele saíram em um jorro frenético. É sobre nosso pai e a verdade que eu nunca consegui contar antes. Não era só o álcool. Ele se envolveu com coisas ruins, Margot. Coisas que te ameaçaram e que ele nunca quis que soubéssemos. Ela sentiu o chão sob seus pés escorregar. Como assim coisas ruins? A insegurança crescia como um monstro dentro dela. O que você está dizendo? Tago respirou fundo. A luta interna dele era evidente. Ele fez algo horrível com pessoas que amávamos. E eu lutei para proteger você. Mas agora sinto que preciso contar a verdade. Não posso mais viver com isso. Você tem que saber o que ele fez. Margarida mal conseguia respirar. A ira e o medo colidiam dentro dela, criando um turbilhão. Por favor, você tem que me contar direito, gritou. Os vizinhos naturalmente começaram a prestar atenção na cena, algumas cabeças espreitando pelas janelas. Foi a sua mãe, disse Tago, quase sussurrando. Ela sabia. Sempre soube. E por causa disso, muita coisa ruim aconteceu. A sua fuga, tudo. E eu também estava envolvido. Aquelas palavras a atingiram como uma onda brutal. A dor foi intensa, como uma punhalada direta no coração. Você? Que você tem a ver com isso? Margarida sentia suas mãos tremerem, seu corpo quicando entre revolta e descrença. Mas antes que Tago pudesse responder, um grito cortou a escuridão da noite. Era José, que depois de ouvir a conversa, estava pálido e desesperado, olhando para Margarida como se ela fosse o espectro. Margarida, você não pode acreditar nele. Ele sempre esteve ao seu lado, como um traidor. A acusação estava no ar, pesada e cortante. Margarida olhou para os dois homens que faziam parte de sua vida. Um irmão que parecia um estranho e um parceiro que não sua confiança. E a confusão a envolveu. Tudo que ela pensava saber sobre a família, sobre si mesma, desmoronava. A tempestade lá fora não se comparava ao que dentro dela começava a se formar. Ela questionava se ainda poderia confiar em alguém. Estaria tudo isso realmente acontecendo? E se a verdade fosse pior do que alguma vez imaginou? A insegurança invadia seu coração, como uma sombra que se instalava para nunca mais sair. Nesse instante, ela percebeu que ainda havia mais segredos a serem desvendados. E o que aconteceu nessa noite seria o catalisador das maiores mudanças da sua vida. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava em jogo? Essa era apenas a ponta do iceberg. Margarida sentiu o chão se mover sob seus pés, quando as palavras de Tago ecoaram em sua mente. O peso da revelação a sufocava. O que mais você não me contou? A pergunta saiu de seus lábios com um misto de raiva e medo. Seu olhar estava fixo em Tago, esperando que ele completasse o que havia começado. José, ao lado dela, parecia tomado pela impotência. Margarida,
Não confie nele. Ele está tentando te manipular. Mas a voz de José parecia distante, como se o ruído da tempestade lá fora estivesse mais presente do que a confusão na sala. Tago, por sua vez, não hesitou. Margot, você não entende. Eu só estou tentando proteger você, mesmo agora. Você tem que saber que não é só sobre nosso pai. É mais complexo. Tem a ver com a nossa mãe, com o que ela sabia. Margarida sentia sua cabeça girar. O passado parecia dançar ao redor dela, provocando uma dor que se instalava em seu peito. O que você quer dizer com isso? Perguntou, lutando para manter a voz firme. Mas antes que Tago pudesse responder, um grito cortou a noite, interrompendo a conversa com um estrondo. Era um eco não apenas da tempestade, mas de algo muito mais profundo. Margarida sentiu seu coração disparar ao ouvir o barulho. E no mesmo instante, as luzes da casa piscavam, antes de apagarem completamente. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pelo som da chuva torrencial. José! Tago! O que foi isso? A voz dela tremia. O medo se espalhou pelo ar e a escuridão parecia engolir tudo. Fique atrás de mim! Gritou José, enquanto buscava por seu celular na escuridão. A luz do aparelho iluminou brevemente seus rostos tensos. Margarida percebeu uma sombra se movendo rapidamente do lado de fora. Então veio a batida nova e mais insistente na porta. Uma batida que fazia a casa tremer. Abre a porta! Margarida! A voz era clara, urgente. Ela reconheceu, mas seu coração quase parou. Era sua mãe. Como você? O desespero tomou conta dela. O relacionamento já quebrado parecia não ter mais conserto. E agora, sua mãe estava ali, aparecendo num momento que não podia ser mais complicado. Deixa eu entrar, gritava a mulher do lado de fora. Eu preciso explicar. É uma questão de vida ou morte. Margarida trocou olhares confusos com Tago e José. A necessidade de proteger o que pouca paz que ainda havia se tornara uma luta interna. O que está acontecendo, mãe? Perguntou. Mas sua voz soava mais fraca do que esperava. Você não tem ideia do que está acontecendo, Margarida. A voz da mãe soava como se arrastasse anos de dor e segredos. Preciso que você me ouça. Você não pode deixar ele entrar. Como assim? A confusão se tornava um turbilhão. Tago parecia tão perdido quanto ela, e José olhava a porta como se fosse um monstro prestes a entrar. Eu sei agora. Eu sei sobre tudo. A voz dela ficava mais intensa. A torrente de sentimentos crescia. E Margarida sentiu que algo que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo de uma vez. Com um movimento rápido, Margarida se aproximou da porta, sentindo o calor de uma decisão se formando dentro dela. A tentação de abrir era intensa, mas algo a detinha. Por que você não me contou antes? Por que agora? O tom dela era de desafio. Porque eu tinha medo. Medo do que você poderia fazer ao saber. A mãe soava desesperada, quase quebrada. Mas você não entende, Margarida. O que seu pai fez pode chegar até você. Nesse instante, uma luz iluminou brevemente a sala e Margarida viu a expressão de Tago mudar drasticamente. Mãe, não! Você não pode dizer isso. Você vai colocá-la em perigo.
E a forma como ele falou, quase como se a verdade o ferisse. Nesse momento de revelação, um caos. A porta foi aberta de repente e uma figura entrou, molhada e coberta de sombras. Era sua mãe, mas havia algo diferente na maneira como ela se movia. Algo sombrio, perigoso. Margarida sentiu como se o mundo caísse ao seu redor. O que mais estava escondido nos segredos de sua família? O que ela realmente não sabia? A escuridão envolveu a casa novamente, e a tempestade lá fora só parecia aumentar. O que mais poderia acontecer nesta noite? Margarida sentiu a confusão no ar. A eletricidade da tensão era palpável. A figura de sua mãe, molhada e ofegante, parecia mais um fantasma do que um ser humano. Ela entrou decidida, mas os olhos estavam perdidos em um misto de desespero e culpa. O cheiro de chuva misturava-se ao perfume familiar de Jasmine. E isso a atingiu em cheio, trazendo lembranças de tempos mais simples. Mas agora não havia espaço para nostalgia. A voz de Margarida era um eco de dor. A tensão entre os três se intensificou, como se a sala estivesse prestes a explodir. José, ainda em estado de alerta, deu um passo à frente, firme. Você não pode estar aqui agora. O que você sabe? Calem-se! Gritou a mãe, sua voz carregada de emoção. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Eu tive que me esconder. E antes que pudesse terminar, um estrondo, como um trovão, ressoou pela casa. A luz do celular de José piscou novamente, trazendo um breve momento de clareza. Foi nesse instante que Margarida viu. A mão de sua mãe estava ensanguentada. Um instante que paralisou o tempo. O peito dela apertou, e a sala flutuou em um silêncio mortal, onde até mesmo a chuva parecia hesitar. O que aconteceu? A pergunta escapou sem que Margarida pudesse evitar. A mãe tentou se explicar, mas a voz dela era afetada pelo choro preso. Eu tive que fazer isso, para proteger vocês, para proteger você. O que você fez? Tago não conseguiu se controlar. Sua voz era um grito de desespero. Você pode ter colocado todos nós em perigo. A mãe se virou, os olhos cheios de lágrimas. Mas lágrimas não traziam conforto. Foi por causa do seu pai. Ele estava se envolvendo com pessoas perigosas. Ele nunca contaria a verdade. E quando eu soube, eu sabia que tinha que agir antes que fosse tarde demais. A revelação passou por Margarida como uma lâmina afiada. Então você sabia? Você sempre soube o que ele fez. E por que não nos contou antes? A raiva aquecia em seu peito como um fogo incontrolável. Mas então, a verdadeira bomba caiu. Margarida, não é só isso. O que seu pai estava fazendo com as ameaças? Eu não fui a única a me envolver. Seu irmão também. As palavras flutuaram no ar como veneno. Todo o passado dela começou a desmoronar. Tago, um traidor? Mas eu não fiz nada, ele argumentou, a voz nervosa. Margarida olhou para ele, confusa. O que você está dizendo, mãe? E, como uma onda, um novo grito ecoou do fundo da casa. Um som aterrorizante, algo rompendo o silêncio. Margarida sentiu seu coração disparar. O que foi isso? O medo tomou conta novamente. A mãe correu até a porta, apanhando alguma coisa do chão. É por isso que estou aqui. Eles vêm atrás de nós. Você não pode deixar eles entrarem. O pânico estampado em seu rosto, como um filme de horror diante deles. Então a porta tremeu. Batidas frenéticas e nervosas começaram a ecoar, enquanto vozes do lado de fora
clamavam por ajuda. Mas Margarida sabia que não era ajuda que estavam pedindo. Mãe, o que aconteceu? As perguntas queimavam nela. O que mais estava escondido? O que de fato seu pai fez? Os ecos de sua infância, as lembranças. Agora era um vasto abismo de confusão e raiva. Tago estava paralisado, olhando para a mãe com um misto de pânico e horror. José tentava achar uma saída, uma solução. E Margarida, sentindo-se cada vez mais perdida, enfrentou a verdade. Havia mais segredos do que ela podia suportar, mais do que eles poderiam imaginar. E enquanto o caos do mundo exterior avançava, ela sentiu como se estivesse à beira de uma tempestade muito maior do que qualquer uma que já enfrentou. E com isso, uma decisão desesperada alçou voo em seu coração. Como ela poderia lidar com tudo isso, se a verdade a cercava, desmascarando cada um deles como peças de um quebra-cabeça mortífero? O que ela realmente conhecia sobre sua família? E mais importante, quem ela realmente era? Margarida sentiu a confusão no ar. A eletricidade da tensão era palpável. A figura de sua mãe, molhada e ofegante, parecia mais um fantasma do que um ser humano. Ela entrou decidida, mas os olhos estavam perdidos em um misto de desespero e culpa. O cheiro de chuva misturava-se ao perfume familiar de jasmim, e isso a atingiu em cheio, trazendo lembranças de tempos mais simples. Mas agora não havia espaço para nostalgia. Mãe, o que você fez? A voz de Margarida era um eco de dor. A tensão entre os três se intensificou, como se a sala estivesse prestes a explodir. Zé, em estado de alerta, deu um passo à frente, firme. Você não pode estar aqui agora. O que você sabe? Calem-se! Gritou a mãe, sua voz carregada de emoção. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Eu tive que me esconder. E antes que pudesse terminar, um estrondo, como um trovão, ressoou pela casa. A luz do celular de José piscou novamente, trazendo um breve momento de clareza. Foi nesse instante que Margarida viu. A mão de sua mãe estava ensanguentada. Um instante que paralisou o tempo. O teito dela apertou e a sala flutuou em um silêncio mortal, onde até mesmo a chuva parecia hesitar. O que aconteceu? A pergunta escapou sem que Margarida pudesse evitar. A mãe tentou se explicar, mas a voz dela era afetada pelo choro preso. Eu tive que fazer isso para proteger vocês, para proteger você. O que você fez? Tago não conseguiu se controlar. Sua voz era um grito de desespero. Margarida olhou para ele, confusa. O que você está dizendo, mãe? E como uma onda, um novo grito ecoou do fundo da casa. Um som aterrorizante. Algo rompendo o silêncio. Margarida sentiu seu coração disparar. O que foi isso? O medo tomou conta novamente. A mãe correu até a porta, apanhando alguma coisa do chão. É por isso que estou aqui. Eles vêm atrás de nós. Você não pode deixar eles entrarem. O pânico estampado em seu rosto, como um filme de horror, diante deles. Então a porta tremeu. Batidas frenéticas e nervosas começaram a ecoar, enquanto vozes do lado de fora clamavam por ajuda. Mas Margarida sabia que não era ajuda que estavam pedindo. Mãe, o que aconteceu? As perguntas queimavam nela. O que mais estava escondido? O que de fato seu pai fez? Os ecos de sua infância, as lembranças, agora eram um vasto abismo de confusão e raiva.
Eu não posso contar tudo, Margarida, gritou a mãe, com a respiração entrecortada. Mas você precisa entender que seu pai não era quem você pensava. Ele se envolveu com pessoas perigosas. Mas eu fiz algo. Eu não tive escolha. A tensão na sala era uma linha bamba, prestes a se romper. Tago hesitou, os olhos inchados de emoção. Mãe, apenas diga a verdade. A verdade sempre salva. Mas a mãe apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eles estão vindo! Você não entende! O que ele fez não se limita a nós. Tem a ver com eles, com o que ele estava fazendo. A porta tremia novamente. As batidas se tornaram mais explosivas. Veio um grito de fora, um chamado desesperado, que fez a sala tremer. Margarida, abra a porta! Sou eu, seu pai! A revelação foi como um soco no estômago de Margarida. O pai? Ele estava aqui! Mas como? O que estava acontecendo? Desesperada, ela olhou para a mãe, que agora estava pálida. Você sabia que ele viria? Como ele pode estar aqui? O que ele fez? O que ele fez? A mãe repetia. Mas a mente de Margarida estava cheia de confusão. O pai, o homem que fugira, agora estava sendo invocado como uma sombra. Margarida! O grito ecoou de novo. Eu sou seu pai! Não confie nela! Ela está mentindo! A sala girou e Margarida sentiu seu coração gelar. As palavras dele ressoavam, mas não parecia certo. Ele também era parte dos segredos, o que verdadeiramente tinha saído de seu controle. E então, como se a tempestade lá fora não bastasse, houve um silêncio profundo, antes que o grito de sua mãe cortasse tudo. Você precisa saber a verdade. Margarida, você é a única que pode entender. Você é a chave para a salvação. Então tudo parou. Ela olhou nos olhos da mãe, então no de Tago e de volta à porta. A vida dela estava prestes a mudar, e o que estava atrás daquela porta poderia ser mais aterrorizante do que qualquer coisa que já enfrentou. Qual era a verdade que sua mãe guardava? E por que ela era a chave? Enquanto a chuva batia ferozmente do lado de fora, Margarida sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. E o mais chocante, poderia ser que em um dos lados existia ainda amor? E que por trás desse amor escondia-se o maior dos tormentos? O que realmente aconteceria se ela abrisse a porta? Havia tanto a perder e tanto a descobrir. Margarida sentiu a confusão no ar. A eletricidade da tensão era palpável. A figura de sua mãe, molhada e ofegante, parecia mais um fantasma do que um ser humano. Ela entrou decidida, mas os olhos estavam perdidos em um misto de desespero e culpa. O cheiro de chuva misturava-se ao perfume familiar de jasmim, e isso a atingiu em cheio, trazendo lembranças de tempos mais simples. Mas agora não havia espaço para nostalgia. Mãe, o que você fez? A voz de Margarida era um eco de dor. A tensão entre os três se intensificou. José, ainda em estado de alerta, deu um passo à frente. Você não pode estar aqui agora. O que você sabe? Calem-se, gritou a mãe. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Eu tive que me esconder. E antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou pela casa. A luz do celular de José piscou, iluminando a mão de sua mãe, que estava ensanguentada. O peito de Margarida apertou. O que aconteceu? A pergunta escapou, sem que pudesse evitar. A mãe hesitou, a voz tremendo. Eu tive que fazer isso. Para proteger vocês. Para proteger você. Mãe, que você fez? Tago encarou a mãe.
a confusão se transformando em desespero. E então veio um grito cortante do fundo da casa, aterrador, que cortou a noite. Margarida sentiu seu coração disparar. O que foi isso? O medo tomou conta novamente. Sua mãe correu para a porta, apanhando algo do chão. É por isso que estou aqui. Eles vêm atrás de nós. Você não pode deixar eles entrarem. O pânico estampado em seu rosto a fez parecer uma estranha. Mãe, o que aconteceu? As perguntas queimavam. O que mais estava escondido? Os ecos de sua infância agora eram um vasto abismo de confusão e raiva. Se eu não tivesse feito, você não estaria aqui agora. Eles estão atrás de você. E Tago? E José? A voz dela era um sussurro desesperado, mas Margarida não conseguia processar. Então a porta tremeu. Batidas frenéticas começaram a ecoar. Margarida, abra a porta, sou eu, seu pai! Foi como se um raio tivesse atingido a sala. A revelação perfurou seu cérebro. O pai? Ele estava aqui? Um misto de medo e raiva tomou conta de Margarida. Foi então que ela notou a expressão de Tago. Algo mudou em seu olhar. Um lampejo de entendimento sombrio. Mãe, você sabia que ele viria? Margarida exclamou, a voz trêmula. Por que você não me contou? Eu não pude. Era uma questão de sobrevivência. A mãe estava em estado de choque, mas a raiva de Margarida apenas crescia. Sobrevivência? Depois de tudo que ele fez? Tago foi direto, o tom quase acusatório. Um novo grito cortou o ar. Margarida, deixe-me entrar! A urgência era quase palpável. A cabeça da mãe pendia entre o desejo de proteger e o peso dos segredos. Eu não posso confiar em você. Margarida gritou, sentindo a adrenalina pulsando em suas veias. Mas então, uma nova reflexão cruzou sua mente. Mãe, o que exatamente está acontecendo? O que você sabe sobre nosso pai? Ele não é quem você realmente pensava. E então, como se só esperasse o momento certo, a mãe sussurrou. Se você soubesse quem ele realmente é, se eu tivesse contado antes. A última parte foi apagada pelo barulho da chuva que caía cada vez mais forte. Nesse momento de revelação e caos, a porta se abriu de forma abrupta e a figura que entrou parecia um eco do passado. Era um homem. Mas não era apenas o pai. Ao seu lado, uma mulher. Margarida ficou paralisada. 6 anos haviam se passado, mas ali estava Lina, sua antiga amiga, desaparecida sem explicação. Margarida, você precisa ouvir. Lina parecia em estado de pânico, com o cabelo desarrumado, trazendo um peso sem igual. Ele está aqui, ele não é o que você pensa. Ele tem um plano. A confusão se intensificou. Margarida olhou para Tago e José, tentando encontrar algum sentido na cena diante dela. Um plano? Do que você está falando? Sobre você. A revelação de Lina caiu como uma bomba. Ele está atrás de você por um motivo. Eu não pude contar antes. Os olhos de Margarida se arregalaram. O que ela queria dizer? Do que você está falando? Enquanto a tensão nas paredes parecia formar um labirinto de segredos. Ele queria você, Margarida. E eu soube que você era a chave. As palavras a atingiram como um tsunami. Tudo o que ela havia conhecido era uma mentira. Agora, enquanto a tempestade zunia do lado de fora, ela sentia que seu mundo estava prestes a desmoronar. O que mais poderia ser revelado? Por que ela seria a chave? O que mais estava em jogo? A porta tremeu outra vez. Mas desta vez,
Margarida só conseguia olhar para Lina e pensar quão longe a verdade poderia levá-la. A noite não acabaria ali. Apenas começava o seu verdadeiro horror. Margarida sentiu a confusão no ar. A eletricidade da tensão era palpável. A figura de sua mãe, molhada e ofegante, parecia mais um fantasma do que um ser humano. Ela entrou decidida, mas os olhos estavam perdidos em um misto de desespero e culpa. O cheiro de chuva misturava-se ao perfume familiar de Jasmim, e isso a atingiu em cheio, trazendo lembranças de tempos mais simples. Mas agora não havia espaço para nostalgia. Mãe, o que você fez? A voz de Margarida era um eco de dor. A tensão entre os três se intensificou. José, ainda em estado de alerta, deu um passo à frente. Você não pode estar aqui agora! O que você sabe? Calem-se! Gritou a mãe. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Eu tive que me esconder. E antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou pela casa. A luz do celular de José piscou, iluminando a mão de sua mãe, que estava ensanguentada. O peito de Margarida apertou. O que aconteceu? A pergunta escapou sem que pudesse evitar. A mãe hesitou, a voz tremendo. Eu tive que fazer isso para proteger vocês. Para proteger você! Mãe, o que você fez? Tago encarou a mãe, a confusão se transformando em desespero. E então veio um grito cortante do fundo da casa, um som aterrador que cortou a noite. Margarida sentiu seu coração disparar. O que foi isso? O medo tomou conta novamente. Sua mãe correu para a porta, apanhando algo do chão. É por isso que estou aqui. Eles vêm atrás de nós. Você não pode deixar eles entrarem. O pânico estampado em seu rosto a fez parecer uma estranha. Mãe, o que aconteceu? As perguntas queimavam. O que mais estava escondido? Os ecos de sua infância agora eram um vasto abismo de confusão e raiva. Se eu não tivesse feito, você não estaria aqui agora. Eles estão atrás de você. E Tago, e José. A voz dela era um sussurro desesperado, mas Margarida não conseguia processar. Então, a porta tremeu. Batidas frenéticas começaram a ecoar. Margarida, abra a porta! Sou eu, seu pai. Foi como se um raio tivesse atingido a sala. A revelação perfurou seu cérebro. O pai? Ele estava aqui? Um misto de medo e raiva tomou conta de Margarida. Foi então que ela notou a expressão de Tago. Algo mudou em seu olhar. Um lampejo de entendimento sombrio. Mãe, você sabia que ele viria! Margarida exclamou, a voz trêmula. Por que você não me contou? Eu não pude. Era uma questão de sobrevivência. A mãe estava em estado de choque, mas a raiva de Margarida apenas crescia. Sobrevivência? Depois de tudo o que ele fez? Agô foi direto, o tom quase acusatório. Um novo grito cortou o ar. Margarida, deixe-me entrar. A urgência era quase palpável. A cabeça da mãe pendia entre o desejo de proteger e o peso dos segredos. Eu não posso confiar em você! Margarida gritou, sentindo a adrenalina pulsando em suas veias. Mas então, uma nova reflexão cruzou sua mente. Mãe, o que exatamente está acontecendo? O que você sabe sobre nosso pai? Ele não é quem você realmente pensava. E então, como se só esperasse o momento certo, a mãe sussurrou. Se você soubesse quem ele realmente é,
Se eu tivesse contado antes. A última parte foi apagada pelo barulho da chuva, que caía cada vez mais forte. Nesse momento de revelação e caos, a porta se abriu de forma abrupta e a figura que entrou parecia um eco do passado. Era um homem, mas não era apenas o pai. Ao seu lado, uma mulher. Margarida ficou paralisada. 6 anos haviam se passado, mas ali estava Lina, sua antiga amiga, desaparecida sem explicação. Margarida? Você precisa ouvir. Lina parecia em estado de pânico, com o cabelo desarrumado. Ele está aqui. Ele não é o que você pensa. Ele tem um plano. A confusão se intensificou. Margarida olhou para Tago e José, tentando encontrar algum sentido na cena diante dela. Um plano? Do que você está falando? Sobre você. A revelação de Lina caiu como uma bomba. Ele está atrás de você por um motivo. Eu não pude contar antes. Os olhos de Margarida se arregalaram. O que ela queria dizer? Do que você está falando? José interrompeu, enquanto a tensão nas paredes parecia formar um labirinto de segredos. Ele queria você, Margarida, e eu soube que você era a chave. O quê? Margarida sentiu a cabeça girar. Os laços familiares e histórias antigas desmoronavam em sua mente. Como assim ela era a chave? E um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O que mais estava escondido? Nesse instante de tensão, um barulho ensurdecedor irrompeu. O chão tremeu e uma explosão distante fez a casa vibrar. O vidro das janelas estourou e a luz foi apagada. A sala se transformou em um redemoinho de gritos e caos. Escombros caíam, deixando todo sem ar. E quando a poeira assentou, uma nova sombra se formou à porta. Uma figura emergia. Não era mais seu pai. Era alguém que todos conheciam, mas Margarida não podia acreditar. Era Tago, mas não o irmão que ela conhecia. Havia algo sombrio em seu olhar, algo que revelava uma traição profunda. Ele estava ao lado de Lina, como se tudo tivesse sido um plano, desde o início. O que mais eles estavam escondendo? O que você fez, Tago? O coração de Margarida estava na garganta. Ele sorriu, um sorriso que não era dele, e Margarida se deu conta de que as peças do quebra-cabeça poderiam nunca se encaixar novamente. A verdade que ela tanto buscou poderia ser muito mais cruel do que ela poderia suportar. E enquanto a tempestade rugia lá fora, Margarida percebeu que as terraços desmoronando do passado a cercavam. Não poderia confiar em nenhum deles. Onde estava a sua escape? Margarida ficou paralisada. O choque dominava sua mente. Não conseguia acreditar no que via. Tago e Lina juntos, como se fossem cúmplices em alguma trama sombria. O que está acontecendo aqui? Margarida gritou, a voz tremendo de confusão. E antes que alguém pudesse responder, um relâmpago cortou o céu, iluminando o rosto de seus aliados e revelando a verdade nas sombras. Para seu horror, Lina tinha um olhar traiçoeiro, como se tudo não passasse de um grande plano que Margarida nunca poderia ter imaginado. Você não sabe quem realmente é, Margarida. E eu estou aqui para te proteger, disse Lina com uma frieza que constrangeu Margarida. Proteger-me do quê? A raiva começava a borbulhar, fazendo suas mãos tremerem. Desse seu discurso ridículo. O que você quer, Lina? Do seu destino, Tago interrompeu, um sorriso irônico cruzando seu rosto. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. A verdade é muito mais profunda do que você imagina. A tensão na sala se intensificava.
Os batimentos do coração de Margarida ressoavam como um tambor. Chega! Me digam o que está acontecendo agora, ou irei embora, gritou, sentindo o nó na garganta se estreitar. Você realmente não se lembra, não é? Tago disse, como se estivesse conversando com uma criança. Você é mais importante do que jamais soube. Você pertence a algo maior. Seu pai, ele estava envolvido em um jogo que vai muito além do que você pode imaginar. A sala parecia girar ao seu redor. Jogo? Que jogo? Você está falando como se meu pai fosse um criminoso? A incredulidade na voz dela era clara. No entanto, a verdade era uma sombra que não a deixava em paz. Ué, e não é? Lina se metamorfoseou, dando um passo à frente, os olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Ele fez coisas que você nem sonha, Margarida. Há pessoas atrás de você, porque você é a única que pode terminar o que ele começou. A perplexidade a envolveu como um manto pesado. O que as palavras dela significavam? O passado, a dor, tudo começava a girar novamente em sua mente. Para de falar isso. Você está me enganando. Você quer saber a verdade? Tago disse, o tom de sua voz agora grave. A verdade que sua mãe escondeu de você? Sob seu poder? Você não é a primeira na linhagem? Você faz parte de uma antiga tradição. E há aqueles que querem tudo o que você é. A realidade começou a se desfazer. Margarida soluçou, um frio no estômago. Não, eu sou apenas uma mulher comum. O que você está dizendo não faz sentido. Mas o que aconteceu em seguida fez o chão sob seus pés parecer um lugar instável. Um novo estrondo ecoou e a porta se abriu com uma força ameaçadora. Era um grupo de homens, seus rostos cobertos, mas o que vislumbrava nos olhos deles era um desejo inabalável de capturá-la. Ela está aqui! Um deles gritou, avançando em direção a Margarida. Ao meu lado, agora! Tago e Lina gritaram quase em uníssono, mas Margarida estava paralisada, presa entre escolha e pânico. O que aquele grupo queria? Como puderam descobrir tudo tão rápido? Margarida, não olhe! Vamos, fuja! José bradou, finalmente se aproximando para protegê-la. Mas Margarida sabia que não havia como escapar. Elas eram o alvo. Aquele jogo, o legado de seu pai, tudo começava a fazer sentido. E a verdade tinha um preço muito alto. O som de risadas como ecos distantes subiu ao redor e Margarida percebeu que aqueles homens eram mais do que perseguidores. Eles eram apenas a ponta de um iceberg. Nesse momento, uma nova revelação a atingiu como um relâmpago. Quem sou eu? Murmurou para si mesma, enquanto entre olhares confusos e profundos, uma única pergunta ecoou em sua mente. Ela poderia realmente ser a chave? Foi quando a escuridão tomou conta da sala, a ponto de encobrir sua visão. Um grito, um som agonizante que a fez sentir a dor, não só dela, mas de toda a sua linhagem. E foi nesse momento, com a luz da esperança apagando-se, que Margarita percebeu. Se aquela era a luta final, ela não estava disposta a se render. Eu posso lutar, gritou, um brilho de determinação surgindo. Mas o que isso custaria? Margarida sentiu a confusão no ar. A eletricidade da tensão era palpável. A figura de ela entrou decidida, mas os olhos perdidos
e um misto de desespero e culpa. O cheiro de chuva misturava-se ao perfume familiar de jasmim e a atingiu em cheio, trazendo lembranças de tempos mais simples. Mas não havia espaço para nostalgia. Mãe, o que você fez? A voz de Margarida era um eco de dor. A tensão entre os três se intensificava. O pânico se apoderava dela ao ouvir batidas ainda mais insistentes na porta. Margarida, deixe-me entrar! O grito era de seu pai. Uma revelação que a paralisou. O que ele queria? Não abra! Gritou José, a voz cheia de urgência. Margarida olhou para seus aliados, mas tudo o que viu foi confusão. O rosto de sua mãe estava pálido. Tago, por outro lado, parecia um estranho. E Lina? Ah, Lina! Ela tinha um olhar traiçoeiro que a deixou em alerta. Você precisa entender, Margarida! Insistiu Lina, sua expressão agora mais séria. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele... Ela foi interrompida por um novo estrondo. A porta estremeceu, e enquanto Margarida se preparava para o pior, um silêncio cortante penetrou a sala. O inimaginável se aproximava. Quando a porta se abriu, a cena que se desenrolava a fez sentir que a respiração havia sido tirada dela. Ali, à porta, não estava apenas seu pai, mas outro homem. Alto, com olhos penetrantes e um sorriso sombrio que parecia saber mais do que deveria. Vocês realmente acham que podem me esconder a verdade? O tom dele era desdenhoso. Margarida, você é mais do que uma simples garota. Você é a chave. Aquelas palavras cortaram Margarida. O que você quer dizer? Seu coração disparou e o medo a envolveu. Ele avançou e a tensão cresceu a cada passo. Eu sou Ricardo, um amigo da sua família. E, se você quer saber a verdade, o que sua mãe e seu pai esconderam de você é muito maior do que pode imaginar. Ela não tinha certeza se o que sentia era medo ou raiva. Do que você está falando? Sobre seu legado, Margarida. Você pertence a um clã que protege um segredo profundo. Tago se virou, o olhar dividido entre Margarida e o intruso. Você não tem direito de falar com ela, ele rugiu. Mas Ricardo apenas riu. Ah, esse vai se surpreender ao descobrir a verdade. Ricardo olhou para Tago com desprezo, como se soubesse mais do que deixava claro. Você, com seu jeitinho heróico, não tem ideia do que acontece nas sombras. Margarida sentiu o chão sob seus pés tremer. Espere, o que você quer dizer? Era difícil acreditar em tudo o que estava acontecendo. Seu pai não teve apenas uma vida normal. Ele fez parte de um mundo perigoso. E pior, ele se voltou contra nós. A tensão na sala se tornou um peso insuportável. A luz do celular de José piscou ao fundo, iluminando o rosto de Margarida, agora repleto de terror. Todos os olhos estavam em mim. O que mais você sabe? O tom dela era implorativo. Ricardo fez uma pausa, a expectativa pairando. Você precisa escolher, Margarida, do lado certo ou do lado errado. Mas garanto que decisões precisam ser tomadas logo. Então, o choque. A mãe de Margarida falou, a voz baixa e trêmula. Ele não pode saber sobre isso. Margarida, não escute. Aquele momento de clareza se transformou em caos. Enquanto Margarida tentava entender as palavras, uma explosão de luz iluminou a sala. E uma figura conhecida apareceu nas sombras. Era Lina, mas não era a mesma Lina. A mulher que Margarida conheceu havia se transformado. Vou te dizer a verdade, Margarida.
gritou Lina, e seus olhos estavam cheios de um desespero que a deixou paralisada. Eu sou a razão do seu pai e sua mãe estarem tão perdidos. Foi tudo um plano. E eu sou quem trouxe você até aqui. A sala tremia. Margarida se sentiu enjoada, como se o mundo estivesse desabando. O que mais ela não sabia? O que mais iria descobrir? Margarida, você não pode confiar nela. Tago gritou, mas a verdade estava se desdobrando ao seu redor como um quebra-cabeça. O que mais se escondia nas sombras? O que ninguém nunca havia contado? E no momento em que as revelações ecoavam, ela percebeu. Sua escolha não era apenas entre seus pais ou quem a criava, mas sobre algo muito maior, algo que poderia mudar a vida de todos. E enquanto isso, uma nova verdade começava a surgir, ameaçando levá-la para um abismo que ela nunca poderia imaginar. Para onde essa jornada poderia levá-la? As palavras de Ina penetraram o ar pesado como uma lâmina afiada. Margarida, em estado de choque, olhou para Tago e sua mãe. O que estava acontecendo? Quem ela realmente era? O tempo parecia parar enquanto o drama se desenrolava ao seu redor. Você é a chave, Ricardo repetiu, agora com um tom mais sério. Você é a última que pode bloquear o que vem pela frente. Sua linhagem carrega um peso imenso, Margarida. Ele deu um passo à frente e todos ao redor sentiram a intensidade crescente. Seu pai não pode saber que você está aqui. Não ainda. O medo corria como eletricidade, pulsando nas veias de Margarida. O que vocês estão escondendo de mim? Sua voz tremia, mas a determinação crescia. Eu não sou parte de nenhum clã. Sou apenas a Margarida, sua filha. Mas Ricardo sorriu, um sorriso que não era de conforto. Ah, mas você está enganada. Você foi criada para ser mais do que uma simples filha. E por isso, você precisa decidir. Se junta a nós e descobre a verdade, ou permanece ignorante e corre o risco de perder tudo. José segurou a mão de Margarida, tentando transmitir força. Não acredite nele! Ele quer manipular você! O ambiente estava carregado de tensão, como se um furacão estivesse prestes a explodir. E nesse momento crítico, as vozes do lado de fora da casa começaram a aumentar. As batidas na porta se tornaram frenéticas. Era seu pai, mas o eco de sua voz era mais uma ameaça do que um pedido. Margarida! Abra a porta! É perigoso ficar aí dentro! Ela respirou fundo, seu coração apertado. A escolha estava em suas mãos. Mãe, o que você quer que eu faça? A única escolha certa é a que a faça sentir em paz, respondeu sua mãe. A expressão dolorosa, como uma sombra que a seguia. A verdade não é fácil, mas é sua para descobrir. Tago olhou para os dois, seu semblante sério. Você não precisa fazer isso sozinha. Nós estamos com você. A lealdade nas palavras dele soava verdadeira, mas havia um véu de desconfiança no ar. A porta tremeu de novo e uma voz deu a ordem. Abra essa porta, Margarida, ou arrombarei eu mesmo. O desespero no tom de seu pai era palpável. Os segredos estavam prestes a desmoronar ainda mais, e o passado dela poderia se enterrar em meio à revelação. Se eu abrir, terei que lidar com a verdade e com a dor? Sua mente girava e, enquanto ponderava, uma coragem inesperada começou a brotar. Um brilho intenso surgiu em seu olhar. Não, eu não quero mais viver na sombra do passado. Eu escolho lutar. O peso do medo começou a se dissipar. Um calor novo envolvia Margarida. Você precisa estar ciente de tudo, disse Ricardo. E a responsabilidade
não é pequena. Mas Margarida não tinha mais medo. A decisão estava tomada. Ela encarou todos ao seu redor e, com um gesto brusco, puxou a porta. Se ele estiver aí, ele precisará enfrentar a verdade. Antes que alguém pudesse protestar, ela girou a maçaneta e abriu a porta, encarando seu pai de frente. O olhar dele era um misto de raiva e surpresa. "Você sempre foi uma tola, Margarida!" ele gritou. Mas ela viu algo mais nos olhos dele. Medo. O medo de ser exposto. Nesse instante, a tempestade lá fora acalmou. Um silêncio inusitado tomou conta do ambiente. Margarida se viu dividida entre o homem que tinha amado e o que o pai realmente era. Ela havia tomado a decisão de enfrentar suas verdades, por mais dolorosas que fossem. No entanto, enquanto a calma se instalava, uma nova figura apareceu. Uma mulher desconhecida, mas com um olhar que parecia reconhecer Margarida. O que mais estava guardado no grande livro genealógico da vida dela? Quais segredos ainda estavam por vir? Você, dentro de você, guarda segredos que ainda não foram desvendados, sussurrou a mulher, enquanto a rainha da tempestade de emoções começava a abrandar. E com isso, uma nova jornada se desdobrava à sua frente. E, enquanto todos aguardavam a próxima revelação, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era Margarida? O que ainda estava por vir? E assim, o ciclo começava a se fechar, mas com a certeza de que novos desafios e verdades a aguardavam, e que nunca poderia voltar atrás. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter nosso espaço vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Quero saber tudo, e não é